Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. James nunca foi do tipo paranoico. Ele confiava em Leona como se confia no próprio coração, sem questionar, sem suspeitar, sem procurar por fendas onde tudo sempre pareceu sólido. Eles tinham uma bela história, daquelas que pareciam escritas para durar, o tipo de casal que muitos invejavam, que aparecia sorrindo em festas de aniversário, que trocava olhares cúmplices no meio da rotina caótica da vida adulta. Mas naquele final de tarde, sentado no sofá da sala, James sentiu algo se quebrar dentro dele. Gavin, seu melhor amigo desde a faculdade, chegou de surpresa. Seu rosto estava pálido, seus olhos evitavam o contato direto e sua voz, geralmente firme, tremia, como se carregasse um peso impossível. James pensou que pudesse ser algum problema pessoal, talvez uma perda, alguma notícia ruim, mas não estava preparado para o que viria. Gavin andava de um lado para o outro na sala, passando a mão pelo cabelo, como se tentasse organizar os pensamentos antes de dizê-los em voz alta. Então, parou de repente e olhou para James com uma expressão que misturava culpa, dor e lealdade. Escute, eu vi a Leona ontem à noite, num bar perto da rua Jefferson. Ela não estava sozinha. James franziu a testa, confuso. Ok, com quem ela estava? Com um cara. Eles. Eles estavam muito próximos, sabe? Tipo, muito próximos mesmo. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi tão pesado que pareceu comprimir o ar da sala. James não respondeu. Apenas continuou olhando para Gavin, esperando por mais, torcendo por uma explicação lógica, algo que aliviasse o peso daquela declaração e a transformasse num simples mal-entendido. Mas Gavin continuou. Eles estavam se beijando, James, de um jeito que não dá para confundir. Não foi um selinho, não foi um abraço demorado. Foi foi íntimo, algo que você não faz com um simples amigo ou colega de trabalho. Eu não queria acreditar, juro, mas fiquei lá na calçada, observando, tentando encontrar outra explicação. Não havia. As palavras de Gavin penetraram lentamente, como se cada sílaba fosse um prego martelado em câmera lenta. O mundo de James ficou turvo por um instante. Ele sentiu o estômago revirar, as mãos suarem e uma sensação de queda livre dominou seu corpo. Era como se estivesse caindo infinitamente num buraco que nem existia 5 minutos antes. Ele queria gritar, queria negar, queria dizer que Gavin havia confundido Leona com outra pessoa, mas reconheceu aquele olhar no rosto do amigo. Era o olhar de quem está dizendo a verdade, mesmo que isso signifique quebrar o coração de alguém. James respirou fundo, tentando se controlar. Sua mente corria em 1000 direções. Havia sinais? Alguma mudança no comportamento de Leona? Algum distanciamento? Alguma desculpa estranha? Nada lhe vinha à mente, nada que fizesse sentido. Na verdade, nos últimos dias, ela parecia até mais carinhosa, mais presente, mais doce, como alguém tentando compensar algo. Isso fez o estômago de James se contorcer ainda mais. Você tem certeza? Ele perguntou com a voz pesada. Gavin apenas assentiu. Seus olhos se encheram de tristeza. Eu queria não ter, mas eu vi. E sei que, se fosse o contrário, você faria o mesmo por mim. A confiança é um castelo. Leva anos para construir, mas apenas uma fissura, uma única fissura, pode comprometer toda a estrutura. James não sabia o que fazer. Não sabia se deveria confrontar Leona imediatamente, se deveria chorar, se deveria gritar, se deveria desmoronar. Mas sabia que precisava de respostas. E Ana não queria que elas viessem da boca de mais ninguém, a não ser da dela. Naquela noite, ele não disse nada. Fingiu que estava tudo bem. Jantaram juntos, conversaram sobre coisas triviais, e Leona parecia normal, natural. Mas agora, com a mente em alerta, James começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos.
O jeito como ela checava o celular, o sorriso forçado quando ele dizia algo mais íntimo, a ausência passageira durante conversas importantes. Nada que gritasse por atenção. Mas agora, tudo parecia suspeito. E naquele silêncio, naquela calma tensa, James tomou uma decisão. Ele não iria confrontá-la ainda. Ele queria provas, queria certeza, queria ver a verdade com os próprios olhos, para que, quando chegasse a hora, tivesse todas as cartas na mão. E, silenciosamente, ele instalaria um rastreador GPS no carro de Leona. Não era algo que ele jamais imaginou que faria. Mas, por outro lado, ele nunca imaginou que seria traído. Olhando para o teto do quarto, no meio da noite, James percebeu Sally que algo dentro dele já estava mudando. Era como se um pedaço de sua inocência tivesse morrido, e no lugar crescesse uma determinação silenciosa, quase cruel, de descobrir até onde a mulher que ele amava tinha ido e com quem. Ele não tinha ideia do que estava prestes a encontrar. Na manhã seguinte, James acordou com o peito apertado e a cabeça pesada, como se tivesse passado a noite inteira correndo de um incêndio invisível. O café na mesa esfriou, intocado, enquanto ele olhava para o vazio, sobrecarregado pelas escolhas que faria naquele dia. Ele se sentia traído, mas ainda queria, precisava ver com os próprios olhos. Ouvir de Gavin não era suficiente. Imaginar não era suficiente. Ele queria a verdade crua, sem espaço para dúvidas. Então, ele entrou no carro, ligou o motor e dirigiu em silêncio até uma pequena loja de eletrônicos automotivos do outro lado da cidade. Escolheu o lugar mais discreto possível, longe de qualquer conhecido. Pediu ajuda ao atendente, sem dar muitos detalhes. Apenas disse: "Preciso de um rastreador veicular, pequeno. Preciso monitorá-lo em tempo real pelo meu celular." O atendente mostrou várias opções, e James escolheu a menor, a mais silenciosa, a mais imperceptível. Pagou em dinheiro, não pediu nota fiscal. Saiu com um pacote simples no bolso do casaco e um plano funcionando em sua cabeça como um relógio. Naquela noite, Leona estava em casa, com uma toalha enrolada na cabeça, falando sobre um novo produto de skincare que havia comprado. James fingiu interesse, riu de uma piada boba que ela fez e manteve a atuação com a habilidade de um ator treinado. "Vou tomar um banho", ela disse, desaparecendo pelo corredor enquanto ele assentia com um leve sorriso. Foi quando seu coração começou a bater forte. Com o rastreador GPS em mãos, ele foi até a garagem, andando com passos firmes, mas silenciosos. Destrancou a porta do carro com a chave reserva que guardava desde os primeiros meses de casamento. A quietude da noite parecia zombeteira. Cada pequeno som, o ranger do portão de madeira, o chiado da maçaneta de metal, soava como um grito em seus ouvidos. Ele abriu o porta-luvas, depois o painel lateral, ao lado do banco do passageiro. Pensou em colocar o dispositivo debaixo do assento, mas preferiu escondê-lo discretamente atrás do painel central, entre os fios do som e o sistema de ar-condicionado. Era um lugar apertado, invisível, perfeito. Assim que terminou a instalação, ouviu passos no corredor. Ele congelou, seu sangue gelou, o coração batia descontroladamente. Por um momento, temeu que Leona tivesse terminado o banho mais cedo e estivesse vindo para a garagem. Ficou completamente imóvel, o corpo tenso, os músculos rígidos como pedra. Ouviu a porta da cozinha se abrir. Ou era apenas o vento? Depois, o som abafado de uma torneira sendo ligada. Talvez ela estivesse apenas na cozinha, talvez apenas pegando um copo d'água. James não tinha certeza de nada, exceto de que precisava terminar e sair dali. Respirando o mais baixo possível, ele fechou o painel, limpou qualquer impressão digital com a manga da camisa e saiu do carro com cuidado, tentando não fazer barulho ao fechar a porta.
cada passo em direção à sala de estar parecia um teste de vida ou morte. Quando finalmente cruzou o limiar da casa, ouviu Leona chamar. Querido, você viu minha escova de cabelo? James engoliu em seco, forçou um sorriso e respondeu. Talvez esteja no banheiro do corredor. Você a usou lá ontem à noite, lembra? Ela agradeceu. E por dentro, ele sentiu uma onda de alívio. Foi por pouco, muito pouco. A partir daquela noite, o celular de James se tornou uma extensão de seus olhos. O aplicativo do GPS mostrava os movimentos do carro de Leona em tempo real, como se ele estivesse silenciosamente sentado no banco de trás, observando tudo. Nos primeiros 3 dias, nada fora do comum. Leona saía para o trabalho, voltava no final da tarde, preparava o jantar e ia para a cama cedo, sozinha. Sem desvios, sem paradas, sem traição visível. Sua rotina era previsível e até entediante. James começou a duvidar de tudo. Talvez Gavin estivesse enganado, talvez ele realmente tivesse visto outra mulher, ou talvez ela sentisse que algo estava errado. Será que ela percebia seu olhar desconfiado, seu tom de voz ensaiado? Estaria ela jogando o mesmo jogo? Mas na quarta noite, as coisas mudaram. James estava estirado no sofá, observando a tela do celular, quando Leona entrou já maquiada, com um vestido azul que ele não via há meses. Vou sair com as meninas hoje. Coisa simples, um barzinho só para relaxar, disse ela, pegando a bolsa e sorrindo, como se não tivesse nada a esconder. James entrou no jogo, agindo com surpresa e dizendo casualmente: divirta-se. No momento em que ela saiu, ele esperou exatamente 3 minutos. Pegou as chaves do carro, seguiu pela rua paralela e ligou o rastreador no painel. O carro de Leona foi direto para o centro da cidade. Sem dúvida, era o mesmo bar que Gavin havia descrito. James estacionou a 2 quadras de distância, colocou um boné para não chamar atenção e ficou ali à distância, observando. A rua estava movimentada, risadas, música, luzes piscando. Ele viu Leona sair do carro e entrar no bar, sozinha. Meia hora depois, ela saiu com alguém ao seu lado. O homem era alto, usava uma jaqueta de couro e caminhava com confiança. James sentiu o estômago revirar. Ele o seguiu discretamente até o estacionamento, onde entraram num carro escuro, parado nas sombras. Ele não sabia o que esperar, mas continuou observando. Então, a pior cena de sua vida se desenrolou diante de seus olhos. Leona entrou no banco de trás. O homem entrou logo em seguida. Ali, na escuridão do estacionamento, o carro começou a balançar. Os vidros embaçaram. As silhuetas deles se moviam de uma forma que não deixava dúvidas. James congelou. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro fizesse uma pausa apenas para testemunhar aquele espetáculo horrível. A raiva queimou em seu peito. Sem pensar, ele se aproximou do carro, respirando com força, e bateu no vidro traseiro. As formas lá dentro congelaram. O vidro desceu lentamente. Os olhos de Leona se arregalaram no momento em que o viu, e antes que ela pudesse dizer uma palavra, James começou a aplaudir, com um sorriso amargo e zombeteiro que se estendia por seu rosto. Bravo, disse ele, como alguém que encerra uma peça de essa hedionda. O homem, assustado, abriu a porta e fugiu. Leona, em choque, puxou o vestido para baixo, tentando se cobrir. Mas era tarde demais. James se virou e foi embora. Não disse mais uma palavra. A dor falava por si só. Aquela imagem ficaria com James para sempre. Leona, seminua, totalmente exposta, correndo para se cobrir, enquanto ele aplaudia com o peito rasgado e o coração em pedaços. O homem fugiu como um rato, sem nem olhar para trás. E Leona, ela permaneceu ali, tremendo, perdida, incapaz de dizer uma única palavra. James se afastou sem ouvir desculpas, sem buscar explicações. Ele não deixou espaço para dúvidas.
Aquela era a verdade pura. Ele a vira sem filtros, sem desculpas, sem conjecturas, apenas a realidade. E doía mais do que qualquer pesadelo. Leona não voltou para casa naquela noite. Ficou no carro por quase meia hora, imóvel como uma estátua, o vestido amassado, o rosto enterrado nas mãos. Ela não soluçava alto, mas tremia, como alguém que perdeu todo o chão. O som das pessoas ao redor não a alcançava. Era como se o mundo tivesse se calado para assistir à sua queda. Quando finalmente ligou o motor e partiu, não foi para a casa de uma amiga, nem para o apartamento de Derek, o mesmo homem que havia fugido momentos antes. Ela dirigiu sem rumo por quase 2 horas, chorando baixinho, perdida em seu próprio remorso. Acabou dormindo no carro, estacionado num posto de gasolina, o rosto manchado de maquiagem borrada, o coração esmagado por uma culpa que chegou tarde demais. Pela primeira vez, ela já Timami sentiu exatamente o que James sentiria nos dias seguintes, traída por si mesma. Porque ela sabia. Sabia que James a amava, sabia que ele era leal, que mesmo cansado, e às vezes silencioso, era o homem que sempre estaria ao seu lado. Mas em algum momento, ela escolheu o caminho mais fácil, o mais covarde. Na manhã seguinte, ela voltou para casa. James já tinha ido embora. A cama estava intocada. Suas roupas não estavam mais no armário. Sua escova de dentes não estava mais no banheiro. Havia uma ausência gritando em cada canto. Uma ausência que dizia: "Eu vi tudo e agora acabou." Ela ligou para ele 1, 2, 7 vezes. Nenhuma resposta. Mandou mensagens curtas, depois longas, depois desesperadas. Nada. James havia desaparecido, como se tivesse evaporado, mas ela sabia que não era a raiva que o fazia sumir. Era autopreservação. Ele estava tentando respirar, e ela tinha sido a tempestade. Ela passou o dia inteiro ali, no sofá da sala, com as pernas encolhidas, o rosto enterrado numa almofada. Não comeu, não atendeu a nenhuma ligação, apenas revisitava cada passo que poderia ter dado de forma diferente, pensando no quanto perdeu por não ter falado, por não ter pedido ajuda, por não ter tido a coragem de dizer: "Eu me sinto vazia. Por favor, me enxergue de novo." E quando a noite caiu, ela soube. Soube que ele não voltaria. Soube que tudo o que eles construíram havia desmoronado bem na frente deles. E agora, tudo o que restava era o silêncio, um silêncio que ela mesma havia criado. Ele, do outro lado da cidade, já estava assinando os papéis que oficializariam tudo, sem gritos, sem brigas, apenas dor e um ponto final numa história que nenhum dos dois jamais pensou que escreveria. O que Leona não sabia, ou talvez soubesse, mas escolheu ignorar, era que essa tragédia conjugal, que agora se espalhava como um veneno lento, havia começado muito antes daquela noite no carro, muito antes do beijo no bar e até mesmo antes de seu café com Derek. Começou com alguém que ela sempre viu como inofensiva, sua melhor amiga, Chelsea. Chelsea era o tipo de pessoa que sempre sabia o que dizer. Engraçada, leal, vibrante, daquelas que te fazem sentir vivo mesmo nos dias mais sombrios. Leona confiava nela como uma extensão de si mesma. Elas compartilhavam segredos desde a faculdade. Mas desta vez, o conselho que Chelsea deu carregava algo mais sombrio, algo que, aos poucos, Leona perceberia que foi o empurrão final para o abismo. Aconteceu durante um almoço comum, num pequeno restaurante, com garrafas de vinho vazias espalhadas pela mesa, quando Chelsea tocou no assunto pela primeira vez. Leona havia mencionado que se sentia distante de James. Não havia mais gestos de carinho, nem olhares intensos. As conversas deles pareciam tarefas administrativas. Tudo girava em torno de contas, e-mails, reuniões. Não havia espaço para a paixão, nem mesmo para o desejo.
E entre um gole e outro, Chelsea olhou para ela com um sorriso de canto e disse: Você já pensou em falar com o Derek de novo? Leona franziu a testa, surpresa. O quê? Por quê? Porque ele nunca te esqueceu? Nós nos esbarramos algumas semanas atrás. Ele está de volta à cidade. E adivinha qual foi a primeira coisa que ele perguntou? Se você estava feliz. Leona riu, tentando esconder o desconforto que aquelas palavras trouxeram. Ele sempre foi bom em criar drama. Chelsea se inclinou para frente, com os cotovelos na mesa, como se estivesse compartilhando um segredo proibido. Ele me disse que sente sua falta. Sério. Que você é a única mulher com quem ele já pensou em se casar um dia. Essas palavras ecoaram na mente de Leona por dias. Ela sabia que estava vulnerável. Sentia-se invisível em seu próprio casamento. Mas também sabia que Derek era o tipo de homem que sabia exatamente como se infiltrar pelas frestas. Ele sempre soube onde atacar, e desta vez ele veio com o incentivo de alguém que Leona considerava uma irmã de alma. Foi assim que aconteceu. A primeira mensagem, a primeira troca de olhares, o primeiro café, o primeiro erro, mas o que ela nunca soube foi o que realmente estava por trás daquele encontro. Alguns dias depois de ser flagrada por James e ver sua vida desmoronar, Leona foi procurar Derek. Ela precisava de respostas, não apenas para entender o que ela tinha feito, mas para entender o que ele realmente queria. Era tudo por prazer, ou havia outro motivo por trás de seu comportamento sedutor. Ela encontrou Derek num bar modesto, longe de olhares curiosos. Ele parecia mais calmo, quase sereno, como alguém que já havia aceitado seu papel na história. Quando Leona se sentou, houve um silêncio pesado entre eles, até que ela finalmente o quebrou com uma pergunta simples que carregava todas as suas dúvidas. Por que você apareceu justo agora? Derek não hesitou. Porque a Chelsea entrou em contato comigo. Os olhos de Leona se arregalaram em confusão. Como assim, a Chelsea? Ela me procurou, disse que você estava se sentindo triste, que se sentia sozinha, que sentia minha falta, que ainda pensava em mim. Ela disse que talvez, se eu aparecesse, você perceberia o que estava perdendo ao ficar naquele casamento morno. A respiração de Leona falhou por um segundo. Ela levou a mão à boca, sem saber se estava contendo raiva, vergonha ou choque. Ela te disse isso? Derek assentiu. Ela disse que, no fundo, você só precisava de um empurrão, que o que você e o James tinham não era mais amor de verdade, era apenas conveniência, e que eu era o fantasma que ainda vivia dentro de você. Ela não disse nada, com os olhos marejados. A traição de Chelsea doía quase tanto quanto a sua própria. Mas por que você foi em frente? Você sabia que eu era casada, sabia que isso poderia destruir tudo. Derek apoiou os braços na mesa, olhando-a nos olhos com uma honestidade desarmante. Porque eu sou apaixonado por você. Sempre fui, mas o que eu fiz foi errado. Tentei ficar com você, destruindo a sua vida e a do meu melhor amigo. Chelsea sempre foi minha amiga também, Leona. Tudo isso, é uma bagunça, e eu entrei sabendo que era uma armadilha. Ela se encolheu na cadeira, pressionando os lábios. A vergonha agora era avassaladora. Mas antes que pudesse dizer algo, Derek continuou. Mas sabe de uma coisa? Você me fez um favor. Leona ergueu os olhos, confusa. Um favor? Ele suspirou cansado, porque se o James realmente te amasse, ele teria lutado por você? Eu não sei. Ele teria te perdoado? Talvez, mas esse nem é o ponto. O ponto é que, se você realmente o amasse, não teria feito o que fez. E se ele realmente fosse o homem certo para você, isso nunca teria acontecido. O que restava entre vocês era apenas a casca de algo que um dia foi bonito. Nós apenas aceleramos o fim. Ela abanou a cabeça em negação, mas no fundo, sabia que havia verdade nas palavras dele.
por mais duras que fossem de ouvir. Mas o que Leona ainda não sabia era que a maior revelação, aquela que iria mudar tudo, ainda estava para acontecer. Nos dias que se seguiram àquela conversa com Derek, Leona sentia-se como uma casa abandonada, depois de uma tempestade. Cada memória com James doía como caminhar sobre cacos de vidro. As gargalhadas na cozinha, os abraços reconfortantes no fim de um dia difícil, os planos sussurrados no escuro, agora tudo não passava de ruínas. Ela tentava seguir em frente, mas a culpa assombrava-a por todo o lado, como um fantasma. E pior do que a ausência de James era a ausência de si mesma, pois no fundo já não reconhecia quem era. Foi por isso que insistiu em encontrá-lo uma última vez. Não para o convencer de nada, não para implorar que voltasse, mas porque precisava de encarar a pessoa que tinha magoado. Precisava, talvez, de pedir perdão olhando nos olhos daquele cujo coração partira. Ligou dezenas de vezes, enviou mensagens que ele ignorou, tentou o contato através da família, de amigos em comum, até que um dia recebeu algo que nunca esperava, uma curta mensagem no telemóvel, de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Encontramo-nos amanhã. Ao final da tarde do dia seguinte, chegou a morada que ele lhe dera. Era um café antigo e discreto, numa rua tranquila. James já estava lá dentro. Ele vestia uma camisa simples, tinha a barba por fazer e uma expressão séria, mas parecia mais forte, mais centrado, como se, apesar da dor, tivesse encontrado algo sólido sob os seus pés. Leona sentou-se, a princípio, sem dizer uma palavra. O silêncio entre eles era denso. Então, respirou fundo e disse: Não estou aqui para pedir nada. Sei que quebrei algo que não tem conserto. Só quero que saibas que tudo isto me mudou, de verdade, e lamento imenso. James não respondeu de imediato. Bebeu um gole de café e olhou para a chávena, como se procurasse respostas no fundo. Eu também mudei-me, Leona. Tu fizeste-me olhar para mim, para tudo o que eu ignorava. A verdade é que já andávamos perdidos há algum tempo. Tu apenas decidiste seguir em frente, sem me dizer nada, e foi isso que mais me doeu. Ela assentiu, as lágrimas já a rasgarem-lhe o rosto. Não vim pedir nada, James, nem sequer perdão. Só precisava de te ver uma última vez e de te agradecer, porque, apesar de tudo, foste a melhor coisa que já me aconteceu. Ele deu um sorriso triste. Tu ensinaste-me o que é o amor, mas também me ensinaste o que é o amor próprio, e hoje eu escolho-me a mim. Ela levantou-se em silêncio. Ele também. Por um instante, olharam um para o outro, como dois estranhos que, em tempos, foram o mundo inteiro um do outro. Mas quando Leona se virou para sair, alguém inesperado surgiu à porta do café. Era Chelsea. O tempo pareceu congelar por um segundo. James não reagiu. Apenas olhou para ela com a calma de quem finalmente via o quadro completo. Leona ficou a olhar, de olhos arregalados pela surpresa. Chelsea aproximou-se deles, com um ar sério, sem maquilhagem e visivelmente nervosa. Quando parou à frente dos dois, disse algo que ninguém esperava. James, vim aqui porque há algo que precisas de saber, algo que nem a Leona sabe. Fui eu. Fui eu que armei tudo com o Derek, porque estava se apaixonada por ti. Foi como se o ar se tivesse desvanecido. Eu sabia que se empurrasse a Leona na direção do ex-namorado, havia uma grande probabilidade de ela falhar. E aproveitei-me disso, menti-lhe, manipulei-a, e quando descobrisses pensei que talvez, depois de tudo acabado, olhasses para mim. Leona recuou um passo, cambaleante. Tu, o quê? Chelsea, a tremer, olhou para a amiga. Nunca suportei ver-vos juntos. Sempre disse que era uma inveja inofensiva, mas na realidade era uma obsessão. James respirou fundo. Agora
Tinha o olhar de quem finalmente via o puzzle inteiro, feio, distorcido e doloroso. Então era isso, este tempo todo. Eu era apenas um troféu num jogo criado por vocês as duas. Chelsea começou a chorar, mas ele não esperou mais. Virou-se e saiu do café a passos firmes, sem olhar para trás. Deixou para trás duas mulheres, duas versões da mesma ferida, dois passados que já não lhe pertenciam. James não voltou naquele dia, nem na semana seguinte. Mas uma coisa era certa: ele deixara para trás mais do que um casamento em ruínas. Deixara o peso de tentar compreender o que não fazia sentido. E, ao fazê-lo, encontrou algo que poucas pessoas conseguem encontrar depois de tanta dor: a paz. Porque, por vezes, a maior vitória é simplesmente sair-se inteiro de um lugar onde tentaram quebrar-nos por completo. Obrigado por ter assistido. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e de ativar as notificações para não perder as próximas novidades. Vemo-nos em breve.